Quantas matérias estudar em um único dia? Pergunta recorrente que recebemos quase que diariamente na nossa caixinha do Instagram e que hoje eu irei destrinchar para você. Meu nome é Gustavo Andrade, eu sou procurador do Distrito Federal, coordenador de cursos aqui no Aprovação PGE e vou sanar essa dúvida para você. Bom, vamos lá, pessoal. Quantas matérias eu devo estudar por dia? Professor, é correto estudar de manhã direito constitucional, no meio da manhã mudar para direito administrativo, logo após ao almoço estudar direito civil e de noite estudar direito tributário, por exemplo? Calma, vamos lá. Antes de te explicar isso, eu tenho que explicar para você o conceito de flow, uma palavra em inglês que significa fluência. E o que é isso? A neurociência, ela já comprovou que o cérebro humano, a nossa capacidade cognitiva, ela é mais aprimorada quando nós entramos num estado de flow. O estado de flow nada mais é do que aquele momento em que tudo começa a fazer sentido, aquele momento em que seu cérebro está submerso em uma ideia e ele começa a compreender. Deixa eu te perguntar, quando você está começando a estudar, você está lendo aqueles primeiros parágrafos, você tem aquela sensação de que ainda não está entendendo o assunto? Aí depois você força a leitura, lê mais uma vez, lê mais outra vez, volta uma página, e aí quando você menos percebe, você começa a fazer uma leitura mais fluida. É justamente isso, esse estágio de flow. Quando o cérebro começa a entender melhor as ideias, é justamente porque ele entrou nesse estado. E aí, voltando para o mundo dos concursos, o mundo do aprendizado, eu te retorno a pergunta. Vale mais a pena estudar uma, duas, três, quatro disciplinas por dia? A resposta é a seguinte. É ideal que, com relação à doutrina, você estude uma única matéria. Justamente porque, no início do seu estudo, você ainda não vai ter entrado naquele estado de flow, o seu cérebro está disperso. Então, o que é que você vai fazer ao longo do seu dia? Você inicia estudando uma matéria doutrinária, por exemplo, você está estudando direito administrativo, o tema licitações. Você vai estudando aquele tema, você inicia seus estudos e vai começar a compreender muito melhor o tema. É muito complicado quando você está numa programação de estudo, que você está ali, você já leu 10, 15 páginas e está compreendendo tudo e, por causa de um relógio, por causa de uma programação, mudar automaticamente para estudar outra disciplina, por exemplo, direito civil. Não tem sentido, por exemplo, você iniciou o seu estudo de direito administrativo e somente porque virou de 9 para 10 horas da manhã, você ia estudar direito civil. Isso é um grande erro, e é um erro que muita gente costuma cometer justamente porque a gente não foi acostumado a estudar, a aprender com base na neurociência do estado de flow, a fluência. A gente no colégio, nas faculdades, a gente sempre teve um estudo gradeado, eram grades de disciplinas a serem cumpridas. Porém, quando você está estudando para concurso, você tem muito mais liberdade. E o que a gente aconselha é que você estude uma disciplina por dia. Você estará se beneficiando da imersão. Eu vou te perguntar, vou dar um exemplo prático. Quem é que aprende mais inglês? Aquele aluno que vai 2, 3 vezes por semana ao seu curso de inglês aqui no Brasil? Ou aquele que faz um intercâmbio de 6 meses, 1 ano? Obviamente, é aquele que faz o intercâmbio, justamente porque ele está imerso naquela cultura. E é o que a gente aconselha aos nossos alunos aqui na Aprovação PGE, que você, ao longo do dia, quando estiver estudando a doutrina, você fique imersa naquela doutrina. Você vai iniciar o seu dia, você vai ter um dia específico para estudar determinada disciplina. Não vai ser uma mudança de horário que vai fazer com que você altere o que você está estudando. Porém, aqui é importante a gente abrir um parêntese. Quando eu falo que você deve estudar apenas uma disciplina por dia, estou falando com relação à doutrina. Não significa dizer que com relação à legislação, informativos, súmulas, você não possa ler outras disciplinas. Então, recapitulando aqui para ficar bem claro. Você vai estudar com relação à doutrina somente uma disciplina por dia. Porém, você tem a liberdade de estudar outras disciplinas, desde que seja com relação aos outros pilares da aprovação,
com relação à legislação, com relação aos informativos, você tem a liberdade para estudar outras disciplinas. E por falar em pilares da aprovação, é sempre bom recordar quais são os 4 pilares, que é a doutrina, resolução de questões, jurisprudência, nela abarcada súmulas e informativos, e a legislação. Mas isso é assunto de um próximo vídeo que nós vamos gravar aqui no Aprovação PGE. Agora, um outro ponto relacionado a essa questão de estudar uma disciplina por dia ou mais de uma. Esse pensamento, essa base é voltada para os estudos que antecedem a publicação de um edital. Uma vez que o edital é publicado, é possível que você estude mais de uma disciplina por dia, desde que uma delas seja preponderante. Vamos dizer que você, numa meta de revisão, você vai estudar controle de constitucionalidade naquele dia. Você pode esgotar a revisão daquele tema e acrescentar, se for o caso, o estudo, a revisão de uma outra disciplina. Você tem que ter em mente que numa reta final, nas semanas que antecedem uma prova, quanto mais horizontalizado seja o seu estudo, melhor. E você, costuma estudar quantas disciplinas por dia? 1, 2, 3, 4? Conta pra gente! Eu aconselho que a partir de hoje você comece a estudar somente uma. Tenho certeza que você vai avançar muito, mas muito mais nos seus estudos. Gostou do vídeo? Dá o joinha, comenta, assina aqui o canal, a gente vai ficar muito feliz. Um grande abraço e até a próxima dica.